Pessoal, essa aula de hoje eu vou só realmente falar bem rápido sobre a gestão do conhecimento. Como que eu posso falar? Dependendo do curso, da instituição, ela já é uma disciplina à parte de tão complexa que é, né? Então, estou vendo, então, tenho o Aldo Lucas está, o Bruno, Carolina, Abreu, Evelyn, o Jonathan, Mariane, Matheus, Sabrina, Thaís, Thalita e Tainara. A gente está em 11, será? Para mim parece 12, mas comigo conta duas vezes, né? Porque eu estou apresentando e estou com a tela. O curso de administração está acontecendo isso, né? Muitas áreas estão crescendo e estão virando disciplina à parte, né? Dentro do marketing, a disciplina de comportamento do consumidor já é em muitos cursos à parte. Então, assim, a gente está tendo um crescimento, né? Uma necessidade até de rever, né? Esses cursos, como que fica. Eu, uma vez eu participei de uma seleção para estágio, eu fiquei entre os selecionados e fui até a fase final. Eu não passei, mas eu fiquei entre os três. É, lá tinha um cara que fez era até particular, a faculdade dele, mas no final ele escolhia a área que ele queria atuar e as optativas dele eram todas voltadas às áreas. Então ele optou por marketing. Então ele falou que quase foi como se tivesse feito uma especialização em marketing, que aprendia parte desde um pouco de análise dos dados, né, até a parte de pesquisa de mercado e umas outras que viu, né? Lógico que não ia ver tudo, mas já direciona um pouco, né, para a área que algum de vocês pode querer atuar, né? E também, dependendo da instituição, né, o curso de administração conversa com economia, conversa com engenharia de produção, né? Então, nada impede que se faça, vá para alguma área dessa, né? Pessoal, não está entrando mais ninguém, então eu vou começar. É, falar para vocês então um pouquinho. É, aqui a gente volta a alguns conceitos que eu acho que vocês já viram naquela disciplina de recurso da informação, que são a diferença de dados, de informação, né, e conhecimento. O dado a gente considera quando você pega algum material que não está tratado. Então, seja mesmo um dado secundário, eu peguei informações no IBGE Cidades. Não sei se vocês conhecem, existe o IPEA, que é o instituto, ele tem o IPEA Data. O IPEA Data ele tem muitos dados sobre preços, sobre séries. Vale a pena vocês entrarem, mas são dados secundários, mas não estão tratados para minha necessidade da minha organização. Então, eu posso tratar eles, mesmo sendo dados secundários, e transformar eles em informações gerenciais. Aí por isso que a informação vem dessa questão, né, de aqui ele fala que é descrita como uma mensagem que tem como finalidade mudar o mundo, o conhecimento.
destinar. Então, ele já entra nessa questão de você pegar os dados e tratar ele que uma forma que você possa gerar relatórios, documentos, e assim poder ser internalizado e utilizado de forma estratégica esse conteúdo, né? Conhecimento, ele coloca um pouco como dados e informações que ajudam a entender o conhecimento. Com o conhecimento é possível determinar o que uma situação específica significa e como lidar com ela. Então, peguei um pouquinho de sistema de informação, né? São fundamentais para a tomada de decisão. Devem criar condições para suprir o fluxo de decisões. Então, dependendo, vamos supor que é uma empresa, uma grande empresa do ramo de sapatos. Tirando agora que muitas têm loja online, antes, quem tinha informação do consumidor eram os revendedores ou propriamente os lojistas, né? Então, se a empresa não tinha nenhum esforço de compreender, né, ele acabava tendo uma única informação que era a do pedido dos lojistas, né? Um conjunto de procedimentos executados que fornecem à organização informações para tomada de decisão. Então, a gestão da informação, o sistema de informação, ele é uma ferramenta que auxilia a gestão do conhecimento. Então, elas podem ser trabalhadas de forma conjunta. Então, dando um exemplo bem simples, quando a gente vai em organizações públicas, muitas vezes existe um servidor e é o único que sabe fazer aquela atividade. Muitas vezes não é repassado, não se tem uma pessoa que pode apoiar ou pode substituí-lo em momentos de férias ou afastamento. Então, e isso acarreta prejuízo, até danos para a sociedade, né? Então, e os órgãos, muitas vezes, acaba não se importando, né? Como isso compete à gerência mais alta, à diretoria, né, dessas organizações, eles ficam meio assim, refém. Então, eu tive um colega que, quando eu estava em Guarapuava, eu morei com um professor de filosofia. Ele fez o doutorado sanduíche na Irlanda. Aí ele, depois de 2 anos, ele tinha que comprovar que estava no Brasil ainda. Aí ele foi na Polícia Federal, lá de Guarapuava, e, e a pessoa falou para ele assim, essa pessoa está de férias, só ela que faz. Dessa vez eu vou fazer um favor para você e vou emitir, mas é um favor. Ela reforçou ainda que seria um favor. E, na verdade, não, era obrigação deles, né? Mas como é Polícia Federal, todo mundo assim tem medo de falar, então a gente acontece isso em qualquer órgão. E mesmo quando é um órgão, quando é uma organização privada, e essa organização ela é dividida em vários modelos de negócio ou várias unidades separadas, se é um ramo, vamos supor, que vai para o agronegócio, aqui em Minas, que vai para a mineração, os diretores vamos supor, dessas minas, quando for a mineração, eles ficam como se fossem senhores de engenho daquela mina. Muitas vezes até se eu sou funcionário e vou lá aplicar uma atividade, eu tenho que meio que pedir licença, autorização, mesmo que eu esteja autorizado pelo presidente da organização. Esse é um fato, pessoal, verídico, né, que eu estou contando para vocês da mina. Aconteceu em um projeto que envolveu São Paulo, Minas e um outro estado, de financiamento, era com a Vale,
E a Vale, eu tive contato com um administrador que mexia com essa área de inovação e ele disse para mim, não foi nem terceiros, que isso acontecia. É, a pessoa ia executar a atividade e tinha dificuldade por a pessoa já está lá há muito tempo, gerindo aquela mina e falava, isso não acontece. Então, teve parte desse projeto que a pessoa teve que fazer no entorno da mina, mudando alguma característica do projeto para conseguir fazer, né, para justificar o financiamento também, porque não teve acesso à entrada àquele local. Você imagina isso, né? Um projeto nível nacional, com autorização do presidente, e, e um funcionário mais baixo não deixar. Então, assim, muitas vezes a gente critica só o público, mas o privado também tem. Eu conheço vários processos bem longos do privado que muita gente vai falar, então não é totalmente verdade que só o público é demorado. Então, algumas visões sobre conhecimento, né? Então, conhecimento é estudado há muito tempo, desde do que o homem quis saber sobre questões como o que é verdade, é, se caiu muito essa questão, isso é verdade ou não, é senso comum, depois que foram sendo criados, conhecidos os termos, né, a gente teve essa questão. Estou tentando entrar para permitir, não sei se ela conseguiu entrar, Marina Luz. A gente teve essa questão, essa busca pela verdade, a busca pelo conhecimento, né? O século XVII, né, que foi o século das luzes, a gente teve essa busca. Então, várias correntes vinham nesse sentido, né? O conhecimento é a informação que muda algo ou alguém, seja provocando uma ação, seja tomando um indivíduo ou uma instituição capaz de ação diferente ou mais eficiente. Então, se a gente pega a Revolução Industrial, a gente vê que o conhecimento que um artesão tinha total sobre o processo de produção, como eu falei, sapato, continuar do sapato, ele deixou de ter aquele domínio daquele conhecimento e a empresa centralizou aquele conhecimento e dividiu em áreas, né? Então, eu trabalhava na parte da sola, eu não vou trabalhar na parte do couro. Então, assim, houve a setorização, né? Então, isso é um pouco que a gente vê que na Revolução Industrial foi feita, mas a gente vê que a, ainda hoje as empresas públicas ou privadas esquecem dessa questão. Olha, tá dividido, tá cada um fazendo uma coisa, mas quem entende do todo ou quem entende quando a unidade X der problema? Aqui é um outro que fala que é o conhecimento e informação com valor agregado pela mente humana está sempre atrelado a uma pessoa que absorve, o transmite e compartilha. Essa questão de aprendizado e compartilhar, então, você receber um treinamento e você ser um multiplicador, vem ganhando adeptos, principalmente com essa questão financeira de recursos, né, que foi diminuído tanto nas organizações públicas ou privadas e sendo incentivado, né? Atualmente, a gente está tendo o modo online para vários outros cursos, né? Mas mesmo assim, nem todos acabam tendo acesso ao curso, né? Que é justificado, tem o porquê, né? E fala que o conhecimento é poder e diferencial competitivo. Por que o poder? Para a sociedade, para a organização industrial, o conhecimento possibilita a criação de invenções, de tecnologias, mesmo que sejam tecnologias semelhantes ao que existe, mas que me dá a independência de não precisar recorrer a um outro país
para me fazer o meu produto final. Então, essa inovação eu posso fazer até na parte interna, para me fabricar, para me produzir um certo produto, né? Seja, como eu estou falando de sapato, vamos supor que eu preciso de uma máquina para ver a questão de como é o amortecimento, a pisagem do calçado, como que eu devo adaptar. Então, pode ser que um produto exige a necessidade de um outro complementar. E esse outro complementar pode ser muito caro adquirir fora. E se a gente tem o conhecimento dentro da organização, ou mesmo no país, ele fica um pouco mais fácil de ser adquirido, né? Então, importante, essa questão do gestão do conhecimento tem muito esse poder de o país ter independência de produzir seus bens. Não é porque lá fora produz melhor, mas é por ter uma certa independência e conseguir brigar de igual para igual no futuro, né? Eu falei com o Matheus a questão da China na aula passada. Aí eu fui olhar rapidamente, ela entrou na Organização Mundial do Comércio em 1980. Eu pensei que tinha sido mais tarde, mas ela teve momentos momentos, sei lá, de veto, como aconteceu em Cuba, né? Mas então ela já sabe a regra do jogo. E eu fui dando uma olhada no indicativo de leis, eu esqueci de abrir e trazer para vocês. O indicativo delas estavam muito cobrando alguma melhoria na sua legislação. E quando você pega o ranking de algumas empresas importantes da China, que são nessa linha de possíveis multinacionais, você vê esse trabalho de ser responsável, né, de realmente querer estar entrando nesse mercado internacional, mas ainda a gente tem essa nuvem, né, de insegurança relacionada à propriedade intelectual, e isso tem sido cobrado deles também, né, que melhorem as suas legislações, que cumpram. Então, há também essa vontade. Eu vou pegar para vocês e mando. E também Platão falava que conhecimento é a crença verdadeira e justificada. Aí que vem a questão da verdade que a gente falava, né? Que os filósofos, né? A gente brinca que alguns eram de família abastada, né? Iam lá para as montanhas e ficavam viajando, pensando, refletindo, construindo e desconstruindo pensamentos até que conseguia construir, né, elaborar as suas teses, né. Descartes veio depois, fala que é um processo de apreensão do objeto por sujeito perceptor. David Hume fala que provém das experiências sensoriais. Veja, pessoal, que essas questões das experiências tem muito ligação com marketing, com o comportamento de compra do consumidor, né? Que as empresas tentam não só vender um produto, mas trazer, né, uma experiência. Então, principalmente o mercado de luxo, né? Eles querem que a gente seja muito bem atendido, e por isso que é um ambiente totalmente diferenciado. A gente vê no mercado mais comum algumas adaptações que vêm até desses, né? Você pega esses barbershop, nessas barbearias novas, algumas têm sinuca, videogame, bebida alcoólica, café. Então a gente vê que não é só cortar o cabelo, fazer a barba, mas tem todo um processo de você ficar mais no ambiente, né? Como se fosse um clubinho, né? Então, fala que aqui, conhecimento é uma mistura de conteúdo, impressões sensoriais. Então, essas impressões sensoriais, quando a gente vê a questão de, pega um perfumista, pega
um profissional que vai trabalhar com café, com cacau, com vinho, eles têm essa necessidade de ter um olfato muito bem apurado, de não ter o paladar viciado. O que vicia o paladar? Excesso de sal e açúcar. Então, quando você, com a idade, quando vocês fizerem, daqui 10 anos, vocês vão falar assim, que muitos de vocês vão conseguir tomar café sem açúcar. E vão notar que vocês estão diminuindo a quantidade do açúcar e estão melhorando o paladar, conseguindo beber sei lá, um vinho que vocês não conseguiam, ou tomar um café especial que vocês não conseguiam sem açúcar. Principalmente isso no homem, gente. É injusto, né? Mas no homem do sexo masculino, ele tem, assim, pelas próprias características, hormônios, ele consegue diminuir o açúcar um pouco com a idade. Se ele quiser, né? Se ele fizer esse exercício, né? Categoria: conhecimento formulado a partir das impressões sensoriais. Fala rapidamente. Categoria, muitas vezes, a gente usa quando quer entender um fenômeno, e a gente tem, assim, tem a ideia é sistematizada, e ela vai ser agrupada em categorias. Então, categorias, ela pega a ideia solta e forma um conjunto. Então, se eu estou falando de sensoriais, eu tenho olfato e paladar como os principais, mas dentro do olfato eu vou ter subdivisões, e cada uma dessas eu posso chamar de categorias. Conhecedor: o sujeito transcendental, a unidade que dá coerência à informação recebida por meio dos sentidos. Então, esse é um pensador alemão, o Kant. Então, aqui a gente tem um pouco a diferença entre conhecimento e percepção. Aqui, pessoal, só vou chamar a atenção que percepção que a gente está falando isso não é uma percepção do conceito que... deixa eu formular melhor. Existe o conceito percepção dentro do marketing. O conceito percepção dentro do marketing, ele tem teorias, tem todo um desenvolvimento que eu não estou falando específico, eu estou falando aqui de uma forma menos específica, mais geral. Então, como se fosse um observador, né? Então, conhecimento é certeza. Então, quando eu observo por meio do senso comum, eu percebo, aí que fala que a necessidade de correção. Eu não tenho total certeza, total domínio. Então, fala que conhecimento é estável porque você consegue sistematizar, consegue organizar de uma maneira que te dê um nível de certeza maior. Mas a gente deve sempre lembrar, né? Ciência não tem a verdade absoluta. Algo que era verdade pode não ser verdade, e por isso que existe a pesquisa, né? Para a gente testar e para ver. E tem muito pesquisa induzida, que era o que eu falei no final da aula passada, né? O setor de carnes dos Estados Unidos, ele briga muito. Então, o setor de bovino, suíno, ele queria pegar a parcela de mercado do setor de ovos. E com isso ele começou a falar que os ovos não faziam bem, então fez pesquisa para falar que a carne, acho que foi a carne bovina, era melhor e que os ovos não eram tão bons, que tinham mais coisas. Aí com isso houve a diminuição do ovo, do consumo. Entre a carne bovina e suína, de frango, também há essa briga, né? A carne suína, em alguns momentos, ela já foi considerada de ruim qualidade. E hoje, a gente está vendo com esse mercado de pessoas saudáveis, fitness, a gente vê que dentro da carne suína, a não ser alguma pessoa que não se sinta bem ao consumir carne de porco, ou
por questões do próprio organismo, da genética da pessoa, ou relacionado a questões religiosas, o lombo do porco virou um substituto do peito do frango. Então a gente evolui e consegue descobrir e checar aquela informação, porque alguma desses tipos de pesquisas tem um viés, elas são intencionais. Então eu falo que conhecimento e afirmação da verdade, ele é inquestionável. Então, mas ele é inquestionável até esse ponto, né? Se eu consigo provar que é questionável, aí ele deixa de ser. Então, a percepção tem que estar estabilizada, né? É variável, temporária e é questionável. Então, vocês veem que muitas vezes o conhecimento fica nessa fronteira entre percepção e virar realmente o conhecimento. Então, ele fica além, né, dessa percepção. Aqui é um histórico, pessoal, desde quando faz a gestão do conhecimento, então, desde 1710, há casos sobre gestão do conhecimento. Então, depois 11, 90, 93, 97 e assim por diante. Só mesmo para a gente saber que não é nada novo, e é isso que tem até um economista, um professor da FGV, que fez um livro e colocou alguma coisa assim que parece que mas falava especificamente do Brasil como um país que não aprende. Mas muitas vezes a gente vê essa questão sendo negligenciada de uma forma não só pelo Brasil, mas pelos outros países também, né? Então, essa matéria muitas vezes é um pouco esquecida, desprezada, porque em grandes empresas a gente tem mestres e doutores nela fazendo pesquisa, principalmente lá fora. E lá fora é quem faz mestrado e doutorado da área de pesquisa tecnológica mesmo, né? A grande maioria está dentro da empresa. E aí, se você tem um gênio lá e que ele tem um potencial enorme, se você não consegue que ele transmita a outros, então, quando ele deixar a empresa, a gente vai sentir uma perda muito grande. Então, a gestão do conhecimento também tenta não evitar, mas tenta diminuir essa perda. Então, aqui fala um pouquinho da origem do conhecimento, vem de crenças, valores, generalizações de instituições. Por outro lado, tem a questão de ideias, informações, associações, experiências. Então, isso tudo a gente vai tendo desde o nosso nascimento, o nosso convívio. E isso vai sendo filtrado e vai gerando o conhecimento humano, né? Então, todas as nossas percepções, os julgamentos, elas têm essa questão. Então, conhecimento é informação eficaz e em ação focalizada em resultados seria a frase de Peter Drucker. Então, conhecimento aqui, aquisição, compra de empresas, contratos. Então, muita gente acha que ao adquirir uma empresa, eu posso ter esse conhecimento. Um exemplo atual agora foi a aquisição da reserva pela Arezo. Não sei se algum de vocês acompanhou esse caso. Foi interessante que a reserva foi fundada por dois sócios. Em um momento de crescimento, ele teve o Luciano Huck como terceiro. Aí depois fica meio nebuloso, não sabe se o Luciano Huck deixou ou não deixou a empresa. Só sei que o nome da empresa, chega uma época quando você pesquisa, você não acha mais o nome dele.
Esses dois principais, eles continuaram na reserva agora. E eles, por quê? Foi aqui adquirida porque é um ramo que a Arezzo não dominava e o conhecimento deles era importante para a empresa. Então, eles acho que tiveram dentro desse processo de aquisição, ganharam ações da Arezzo, dessa nova empresa que foi criada, né? E eles estão trabalhando, né, nessa linha de frente dessa grande empresa que virou, né? Essa junção da Arezzo com a reserva. Tem um exemplo que eu falo depois, mas falando rapidinho dessa, que foi também parecido, só que aqui a Coca-Cola, ela tem no Brasil uma empresa que chama Verde Campo. A Verde Campo é um laticínio em Lavras, que é Minas Gerais. Foi comprado pela Coca-Cola em 2016. E por quê? Qual o interesse? É o interesse de ir para uma linha diferente do que a Coca-Cola normalmente trabalha. Eu fiz uma pesquisa ano passado rápida, de olhar, né, pesquisa de Google mesmo, e vi que no México ela também tem um laticínios. Só que esse do Brasil, ele trabalha com produtos tidos mais naturais, com menos conservante. Então, se fala que é um iogurte de morango, ele ele vai ter o morango, né? Então ele usa menos corante, menos aromatizantes, então eles são uma linha um pouco mais natural. Essa empresa, a Verde Campo, antes de ser comprada pela Coca-Cola, foi a segunda empresa do Brasil a trabalhar com a linha para quem tem problema com lactose, né? Aquela lac-free. Então a gente tem muitas empresas, elas estão diversificando e estão pensando no seu futuro, né? Mesmo que seja de forma teste. Quando você compra em em Guarapuava, eu já achei vendendo os iogurtes da Verde Campo. Então, quando você compra o iogurte dele, é difícil você ver o nome Coca-Cola, mesmo quando você vai no site. Ano passado, ou ano retrasado, na campanha de Natal, aquela campanha conceitual da Coca-Cola que menciona o nome da Verde Campo. Então, aqui a gente pode também equipes próprias, né? Então, a empresa tem pesquisadores responsáveis por pesquisa e de desenvolvimento. Para grandes empresas, quando você vai no hall de uma empresa famosa em pesquisa nos Estados Unidos, você vai ver as cartas patente, que é a patente quando ela é concedida, toda emoldurada nos quadros, mostrando aquele conhecimento. E aquilo tipo, seria um hall, uma galeria de orgulho da empresa por ter aquele conhecimento. Então, tipo, é uma prova de reconhecimento de todo o seu trabalho e potencial. Fusão, né? É quando há união, né, de duas sociedades. Adaptação, variação do cenário, a empresa se movimenta. Então, hoje está exigindo muito, né, que as empresas sejam flexíveis, que elas tenham esse poder de adaptação, que o funcionário também tenha, né? Eles está até sendo em excesso, né, a questão da gestão ágeis e de utilização de metodologias como Scrum, entre outras, né? Que muitas vezes, para a gente da administração, ficava muito na gestão de projetos. Redes de conhecimento, redes autogerenciadas para compartilhamento. Muitas vezes não, deixa eu falar. Quando se descobriu que é possível
você, de certa forma, compartilhar conhecimento ou criar em conjunto, que é o que a gente chama de inovação aberta, e depois cada um utilizar de uma sua forma, mas aquele conhecimento que ambas as empresas estão com dificuldades, é tido como algo importante. Então, as empresas começam a fazer parcerias com outras empresas para ter esse tipo de geração de conhecimento. Parece que a Volks e a Ford vão fazer uma parceria para caminhões, carros. Fugiu o nome do termo do carro, tipo esses Gol, Jeep Renegade, esses Suzuki, o SUV. Parece que é a intenção deles essa produção, mas vocês vão ver que cada um vai lançar o seu próprio carro com suas características. No passado, isso já foi feito por essas empresas também, e a gente tem alguns modelos de carros no Brasil que vieram de parcerias desse tipo, né? A gente tem a abordagem japonesa também da gestão de conhecimento, fala de colher conhecimento para cada pessoa, acumular esse conhecimento, criar conhecimento organizacional a partir do conhecimento das pessoas. Então, você, como empresa que paga o salário do empregado, você não deixa que aquele conhecimento morra com a saída daquele funcionário. Então, você vai tendo procedimentos de aquisição desse conhecimento, né? A gente tem a abordagem ocidental também, que era focado muito no individualismo, né? Um grande especialista que cria solitariamente as coisas. E cada vez mais a gente tem visto que é o contrário, né? Então a gente tem visto pesquisas em redes colaborativas, redes até internacionais. Dependendo da área, pessoal, se vamos supor, junta dois centros, existe artigo de área tipo de bioquímica com 100 autores. E na nossa área a gente acha que já é um absurdo quando tem 5. Aqui falando rapidamente os tipos de conhecimento, para não atrasar vocês, esse modelo é um pouco, ele divide o conhecimento tácito e explícito. Então, o tácito é um conjunto de conhecimentos pessoais inerente à existência de cada indivíduo. Então, quando eu mostrei aquele desenho anterior, expliquei eles, a gente vai vendo o que forma o nosso conhecimento, né? Então, isso está em tudo que eu vivi e convivi, da minha leitura, dos meus cursos, etc. O explícito é o conhecimento sistematizado, documentado, acessível e transmissível em linguagem formal e sistematizada. Então, se eu tenho um sistema de informação, ele está explícito, né? Mas o tácito ainda é muito importante e é o diferencial, mesmo para empresas que são super tecnológicas, que conseguem ter um grande nível de automação, mas algumas decisões, alguns critérios vêm do humano, né? Há ainda uma diferenciação de Nonaka e Takeuchi, são os principais autores que abordam essa questão, né? O tácito não é facilmente visível, explicável, pelo contrário, é altamente pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de comunicação e compartilhamento dificultoso. O conhecimento tácito está profundamente enraizado nas ações, nas experiências corporal do indivíduo, assim como nos ideais, valores, emoções que ele incorpora. O explícito pode ser expresso em palavras
números ou sons e compartilhando de forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, fitas de áudio, especificações do produto são manuais. O conhecimento explícito pode ser rapidamente transmitido ao indivíduo formal e sistematizado, né? A consultoria, pessoal, é um tipo de geração desse tipo de conhecimento, de pegar o tácito, né, e tentar ser absorvido pela empresa. Esse modelo, não para minha não para essa disciplina, mas para vocês, sei lá, se vocês quiserem fazer alguma prova, algum concurso, ou mesmo alguma seleção de empresas que peça alguma, que exige alguma prova, né? Esse seria algo que eu falaria para vocês guardarem com carinho, entenderem, porque é muito corriqueiro de se cair. Então, aqui a gente tem uma diferenciação, né? Está o conhecimento humano, dividido em tácito e explícito. Está o tácito como pessoal, incorporado à experiência, envolve fatores intangíveis, sistema de valor, crenças e perspectivas. Então, no futuro, a gente vai falar da gestão de intangíveis. Os intangíveis, eles não são produtos prontos, eles estão na fase de invenção até anterior de invenção. Então, esse conhecimento, muitas vezes, uma pessoa consegue, no final da sua carreira, criar um produto. E esse produto é de toda a sua vivência, né? De toda a sua passagem. Tácito aí, né, a gente tem insights, intuições, emoções, habilidades. Já o explícito está articulado na linguagem formal, facilmente transmitido e sistematizado. Tem expressões matemáticas, afirmações gramaticais, palavras, números, fórmulas e princípios, né? Por isso a gente tem manuais, relatórios, legislações que ele acaba conseguindo, né, expressar esse conhecimento e que a gente tem uma linha de atuação, né, algumas normas, regras. Aqui eu vou passar, pessoal. E outro, outra parte do Takeyoshi, do Noraki Takeyoshi, que é importante também, que costuma cair, são esses 4 modos de conversão do conhecimento. São 4 que eles apresentam. Eu vou falar esses 4 e termino a aula para vocês. O primeiro é a socialização. Ela é do conhecimento tácito. Ele para ser passado, né? E ele meio que continuar com um pouco como um tácito. Acho que tem um desenho mais para frente, vai dar para vocês verem um pouquinho melhor. Então, fica como compartilhamento de experiências, absorção por meio prático, observação, imitação, não necessariamente utiliza a linguagem. Então, pode ser que na sala tenha 2 pessoas trabalhando em organizações semelhantes, mas vamos supor, alguém trabalhando numa cervejaria A e outro na cervejaria B. Ambos têm modos de fazer, processos semelhantes, mas como que é criada a fórmula é muito de empresa para empresa. Mas há alguns segredos, alguns gatilhos que pode até ser compartilhado, que, vamos supor, esses profissionais estão querendo ter conhecimento sobre a questão da conservação, da temperatura ideal, de problema de regulagem da máquina que vai até os estabelecimentos ou às casas das pessoas para levar o chopp, por exemplo, e que isso interfere a qualidade do produto.
E a imagem da pessoa, muitas vezes, então, o chopp da empresa B é melhor que da A, só que todo o comércio todo estabelecimento que trabalha com o chopp da A, né, ele não tá regulado, e da outra está regulado. Então, você tem perda de qualidade. Então, a gente pode ter perda de qualidade por diversos fatores, né? No passado, em supermercado, a gente tinha esse problema de desligar os freezers, essas geladeiras. Então, muitas vezes a gente via, quando chegava lá de manhã cedinho, estava uma poça de água, o pessoal limpando aquela poça de água. Então, a gente podia estar comprando e comprava realmente produto até estragado. Então, assim, por isso que houve legislação, um pouco mais de acompanhamento e fiscalização para que os empresários tenham consciência que você pode estar colocando vidas em perigo, né? A externalização. Quando o conhecimento tácito, ele consegue ser transformado em explícito. Então, a gente consegue transformar ele por meio de algum documento, como manual, né? Então, a articulação do conhecimento tácito e conhecimento explícito é o processo de criação do conhecimento perfeito, porque o tácito está um pouco nessas fronteiras que tá os pesquisadores, que tá as pessoas que estão desenvolvendo, vamos supor, uma ideia. E quando eu consigo absorver ele, a empresa, então, consegue fazer essa conversão. Eu estou falando de empresa, mas eu posso falar de uma empresa de uma corretora de ações. Eu tenho um corretor que é espetacular, né? Todo mundo que tem carteira com eles só tem bons desempenhos, né? Qual que é a estratégia que ele faz se na corretora todos seguem padrões parecidos, têm acesso às mesmas informações? Então, quando eu consigo entender ele e conseguir fazer com que ele passe aos demais, a gente está transformando essa questão do conhecimento tácito ele em explícito. Combinação a parte do explícito em conhecimento explícito, então já é um conhecimento mais fácil, que há essa junção. A internalização é do explícito em conhecimento tácito. Então, todo mundo aqui já conhece e já está todo absorvido pela organização. Aqui está um desenho, né, que fala da socialização, externalização, combinação e internalização. Pessoal, eu já vi cair nessa figurinha e já vi caindo para completar, né? Então, faltava, tipo assim, dava os nomes e você tinha que em combinação não estava escrito o que era, e nem externalização, e você tinha que completar qual que era a, a coerência correta, né, desse conhecimento. Galerinha, desculpa ter falado rápido. Você tem algum comentário? Tem alguma questão? No começo da próxima aula, eu tento voltar para vocês falarem e finalizar, e a gente entra com outra questão. Professor, é só um negocinho a respeito daquela hora que o senhor falou das empresas adquirirem outros, né? Ontem acho que foi a Magalu, né? Ela comprou a Kabum, que é uma loja de eletrônicos. Então Aham, agora a Magalu tá, tá dominando quase tudo aqui também. Mais uma, né? né? E isso, pessoal, dependendo de como que ela vai configurando, há risco até de monopólio na empresa no futuro, né? É, vocês não eram nascidos, né? Mas
existia no Brasil uma empresa que se chamava Colinas do Brasil. A Colgate comprou ela nesse sistema parecido. Ela foi, a Colgate foi é, penalizada como se estivesse fazendo, eu acho que é cartel, chegando ao monopólio, né, do mercado brasileiro. E com isso, o nome Colinos deixou de existir, virou Sorriso, e com isso ela perdeu o mercado, né, que a Colinos tinha um mercado bem grande no Brasil. E teve essa penalização de mudança de nome, para que não, para que assim, não deixou de virar um monopólio, mas que também assim não ficasse a Deus dará. Depois eu vou ver se eu acho essa história e como que foi a tramitação legal, o órgão que penalizou, a multa, etc., e trago para vocês. Mas foi algo que a gente tem que parar de pensar que empresário é bonzinho, tem o bem, o mal. Sempre vai ter alguém que tem interesse, e por isso que sempre vai ter alguma legislação, algum ONG ou sindicato, ou mesmo até em uma empresa pública, para defender o interesse do consumidor ou mesmo dos trabalhadores, né? Porque a gente vê cada coisa. E a Netshoes também é da Magalu. Então a gente está vendo ela crescendo mesmo. E ela também estava interessada nessa questão dos Correios, né? Das empresas brasileiras que tinham interesse nessa compra do Correios, da privatização, era a Magalu também. Eles estão tentando segurar Pessoal, um pouco o avanço da Amazon aqui, né? é, e a Amazon, ela fora do Brasil, ela tem algumas questões, né, trabalhistas, algumas questões até relacionadas com preconceito, que algumas pessoas até acabam prejudicando ela um pouco, né? E com isso é bom para a Magalu, se ela quiser adquirir, né? Na verdade, só para terminar, na minha humilde opinião, eu acho que os Correios poderiam continuar, era só abrir um mercado, deixar a Magalu ter a empresa forte dela, o Amazon ter a empresa forte dela, e competirem entre elas e dar o melhor serviço e no melhor preço, sei lá, justo possível para mercadoria. E com o tempo, fosse mudando os Correios e ficando, sei lá, só focado a questão de cidades interiores, porque você não pode enganar. Se eu tenho só uma mercadoria, sei lá, que vale R$ 10, mas e para entregar numa cidadezinha lá do interior, pelos Correios vai, mas por uma outra empresa para ela ter prejuízo não vai. Então a gente tem esse viés também, né? O Brasil é muito grande, né? Tem locais para você chegar a alguma coisa através de barco, etc., né? 2 dias para chegar, para levar uma. Então, assim, infelizmente, deveria ter uma parte do correio para esses fins, mesmo que seja ligado ao serviço público e também o atendimento a cidades. O correio, em alguns locais, funcionava como banco também, né? Então, eu penso muito nesses pequenos lugarejos, né? Que eles vão sofrer bastante com essa questão. Se não tiver nenhum incentivo, né, nenhuma isenção ou nenhuma atratividade que seja atendida esses locais. Pessoal, obrigado pela participação, desculpa por estender a aula, e na semana que vem a gente marca, e se vocês quiserem fazer
deixar uma parte mais aberta para o comentário. E vocês me falam qual o horário, talvez a gente combinar com a Júlia para começar um pouquinho antes das 11, não sei se fica melhor para vocês. Aí se alguém conseguir conversar com ela e me passar. Obrigado, então, pessoal. Bom final de semana. Até semana que vem. Bom Eu fim de coloco o semana, material professor. no mudo. Tranquilo. Até. Bom final de semana, professor. Até mais. Obrigado.